Olá, gente, tudo bem? Nessa aula de hoje eu vou abordar um assunto que é muito recorrente no inglês, que são as preposições. As preposições de lugar, especificamente. As preposições são palavras utilizadas para realizar ligações entre frases, palavras, expressões, dentre outras questões da língua inglesa. E especificamente, nós iremos falar hoje sobre 3 preposições: in, on e at, que tem o papel de nos situarmos no tempo e no espaço. A primeira preposição sobre a qual iremos falar é o at. É a preposição que indica a posição de algo em um ponto fixo ou quando a gente se refere a um lugar como sendo um ponto. Então, quando eu vou indicar a posição de um lugar, de um objeto, de uma pessoa que está em um lugar fixo, ou quando eu quero indicar este ponto, este lugar, como sendo um ponto de referência. Por exemplo, quando eu quero falar sobre a sala, uma sala específica, sobre um departamento específico dentro de uma escola, de uma faculdade, então eu vou utilizar o at, porque é um ponto fixo específico. Por exemplo, she's looking for her teacher at his office. Então, ela está procurando pelo professor dela no escritório dele. Então, é assim que a gente vai utilizar o at. Já o on é uma preposição de algo sobre uma superfície, de algo em uma linha ou sobre uma superfície. Por exemplo, a famosa frase: The book is on the table. Então, o livro está em cima da mesa. Ou então, the car is on the left. Então, o carro está na esquerda. Então, eu estou indicando algo que está em uma linha, tipo, daqui na minha linha, está na esquerda. Ou então, eu posso indicar algo que está em cima. Então, essas duas situações que serão utilizadas. Já a preposição in vai ser algo para indicar que é um objeto, uma pessoa que está dentro de um espaço. Ou seja, quando o nosso referencial se encontra envolvido dentro, em um lugar, em um espaço. Por exemplo, in a bedroom, in a store, in the mall. Então, é assim que a gente vai utilizar in. Por exemplo, the egg is in the water. Então, o ovo está dentro da água. My brother is in his car. Então, o meu irmão está dentro do carro dele. Então, é desse jeito que eu vou utilizar a preposição in. Até então, a gente só vai falar sobre essas 3 preposições, que são at, on e in. É muito importante mencionar algumas observações. Quando a gente se refere a um meio de transporte, a gente sempre vai utilizar on. Muitas pessoas podem se confundir e acabar utilizando in, porque a gente entende que estamos dentro do meio de transporte. Então, quando a gente pensa, nossa, quando eu tô dentro de algo, eu vou utilizar a preposição in. Mas não, gente. Na questão, essa é uma exceção. Então, na questão, quando a gente está dentro a gente quer se referir a um meio de transporte, a gente vai utilizar a preposição on. Então, por exemplo, he is on the train. Então, ele está no trem. E ao se referir também a endereços, quando a gente menciona o número, a rua, etc., a gente sempre vai utilizar a preposição at. Por exemplo, he lives at 23 Brooklyn. Então, ele mora no número 23 na rua tal. Então, no 23 Brooklyn. Então, sempre que a gente vai falar o endereço e se referindo a um número nesse endereço, a gente vai utilizar a preposição at. E ao se referir a endereços em que a gente não menciona o número, nós podemos utilizar a preposição in. Então, por exemplo, se eu falasse he lives at 23 Brooklyn, e se eu tirasse o 23, eu posso falar he lives in Brooklyn. Então, sempre a gente tem que fazer essa diferenciação. A gente também pode falar sobre outras preposições que são menos utilizadas, que também são preposições de lugar. Por exemplo, above.
Above tem o significado de sobre e por cima de. Por exemplo, there is a roof above us. Então, tem um teto em cima de nós, sobre nós. Também temos a preposição de lugar, que é behind, que significa atrás. Então, o que eu quero falar é she is behind me, the wall is behind me. Isso significa que o que? A parede está atrás de mim. Então, behind é a preposição que eu vou falar para me referir a atrás. Ainda eu tenho a preposição between para me referir a uma posição que está entre, no meio de algo. Por exemplo, I'm between my two brothers. Então, eu estou entre os meus dois irmãos. Ou então, the car is between the drugstore and the supermarket. Então, o carro está entre a farmácia e o supermercado. Temos também a preposição in front of. In front of é diante de, na frente de. I'm in front of my camera. Então, eu estou na frente da minha câmera. You can sit in front of me. Você pode sentar na minha frente. Também eu tenho a preposição next to, que significa ao lado de. He is next to me. Então, ele está ao meu lado. I study next to the mall. Eu estudo ao lado do shopping. Depois, nós podemos também conhecer under, que é abaixo, debaixo e embaixo. Tem esses três significados, tudo a mesma coisa. Que é para eu localizar algo que está abaixo. Por exemplo, he is under the couch. The keys are under the couch. Que eu quero falar que as chaves estão embaixo do sofá. Então, eu posso utilizar a preposição under. Então, gente, eu voltei aqui para falar com vocês sobre essa imagem aqui que eu coloquei de preposições. Essa imagem mostra algumas preposições até mesmo que nós não conversamos sobre, mas que é importante conhecê-las. Então, o in a gente já conheceu, que é a preposição que indica o que está dentro. E aqui daí tem in and inside, que possuem o mesmo significado. Temos on, já entendemos que on é em cima. At, que é o que, gente? Perto, está ali. A gente também tem near, que é um significado mais conhecido de perto, só que não está encostado. Vocês podem perceber que tem uma leve diferença aqui entre o at e o near. O at está encostado e o near só está perto, então near tem o significado de estar perto. Temos aqui também, gente, o under. Under nós também conseguimos entender como sendo embaixo. Nós já conhecemos ele. Aqui a imagem deu uma cortada, mas logo em cima aqui nessa próxima, no over, nós temos uma bolinha em cima dessa caixa. Vocês já podem assim deduzir que over é em cima, por cima. E o oposto de over é aqui na próxima linha, na primeira da próxima linha, que é below. Below. Above por cima. A gente tem aqui o above. Outra aqui que tem duas palavrinhas, porque eles são significados iguais, que é round and around. Podem ver que há várias bolinhas vermelhas ao redor da bolinha preta. Então, significa em volta. Through é atravessar, passar, entre outros significados semelhantes a esse. Temos among. Among, vocês podem ver que as bolinhas não estão dispostas do mesmo jeito que elas estão dispostas aqui no round e no around. No among, as bolinhas estão apenas juntas, então among significa juntas. Between, que é entre. Temos aqui no próximo behind, que é atrás, então está atrás de algo. In front of, que significa na frente. Temos também along, que é junto, across, que é atravessar, up, que é subir, e down, que é descer. Além desse, gente, a gente tem diversos outros, por exemplo, off, que é sair, que eu falei, out of, que é o mesmo significado, que é sair de algo. Temos também against, que é contra,
over, que é por cima, que eu já falei na realidade, né? Next to, que é ao lado. Então, assim, existem diversas outras preposições que a gente também pode estudar além dessa. Então, eu espero que vocês tenham entendido. E é isso, gente. Obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da aula e eu vejo vocês na nossa próxima aula, no nosso próximo capítulo, para estudar um novo conteúdo.